Bem-vindos, senhores passageiros. Vocês acabaram de receber um upgrade gratuito para expandir o conhecimento da sua agência. O tempo de voo está estimado em 8 horas. Acomodem-se em suas poltronas, afivelem os cintos e tenham todos uma ótima viagem. Gente, que segurou aqui com a gente mais essa live, a nossa última live do dia. Eu vou ler aqui, eu já vou começar lendo um comentário. A Visa Express, ela mandou assim, sobre a live anterior, né? Foi de tirar o fôlego. Agora vamos fazer um coffee break. É VaptVupt. Daqui a pouco eu tô de volta. Estamos de volta. Eu tô de volta. Só foi um VaptVupt. Estamos aqui já. Tô com a Adri, com a Fer. E nós vamos bater um papo sobre turismo inclusivo. Então agora eu vou passar a palavra para minha colega Isa. É a primeira live que a gente faz junto hoje? Ou a gente fez uma já? É a primeira live que a gente faz junto tudo bom? hoje. Prazer, Rodolfo. Tudo Beijo, eu tô bem. Você, como Tudo tá? ótimo também, Isabela. Hoje a gente juntou aqui a sigla LGBT da empresa, né? Estamos aqui pro tema diversidade, inclusão. Eu vou passar a palavra para a gente conhecer as nossas convidadas. Vou começar com a Adri, ela falar um pouquinho dela, o que ela faz, o tema também ESG, né? Que é a sua especialidade, para a gente começar essa conversa. Legal, prazer. Boa tarde a todos. Eu sou a Adriana, eu estou vestida com um vestido laranja comprido, com manga comprida, tenho os olhos castanhos, o cabelo curto castanho, sou negra retinta e é muito legal falar sobre ESG. Eu tenho especialização em ESG, trabalho numa agência de eventos, minha especialização é justamente em ESG para eventos, o que tem todo um diferencial e está super casado aí com o turismo. E tem outras formações. Comecei me formando por teatro, o que é todo um diferencial, e aí eu fui buscar eventos, fui buscar marketing. Trabalhei 8 anos no turismo internacional, junto a uma navieira, e foi super interessante quanto experiência, para adquirir conhecimento, outras culturas, outros idiomas. Então, eu acho que esse papo de diversidade tem tudo a ver aí com a minha experiência de vida. Ah, então essa desenvoltura que ela tem é do teatro. Agora Também. Eu entendi. Toda solta, alegre, né? Muito bom. Agora eu vou passar para a Fer falar um pouquinho também. É turismóloga, né? Formada em turismo. Sou turismóloga. Bom, eu sou a Fernanda Dias. Eu sou uma pessoa parda, tenho cabelo curto, um topetinho, estou vestindo uma camisa preta, meus olhos são castanhos e eu estou com uma correntinha aqui no meu pescoço. Eu sou turismóloga de formação, me formei há alguns anos e desde então eu trabalho na área. Eu comecei na aviação, né, na extinta Varig. Depois de um tempo eu comecei a estagiar num hotel, numa grande rede hoteleira de São Paulo, onde eu fiquei durante muito tempo. Dentro do hotel eu tive experiência em diversos setores, né? Comecei em A e B, passei para a parte de eventos, trabalhei com grupos de hospedagem, voltei a trabalhar com eventos, mas sempre muito próxima do atendimento. Enquanto eu estava trabalhando na parte de vendas e grupos, eu fiz uma formação em gestão em vendas. Depois, há um pouco mais de tempo vivenciando umas e outras situações dentro da hotelaria, eu percebi que havia uns déficits de atendimento relacionado à comunidade LGBTQIA+. Eu também sou membro da comunidade LGBTQIA+, então, no atendimento ao público e no lidar com o meu colega de trabalho, eu percebia que aconteciam situações extremamente desnecessárias, que acabava por trazer constrangimentos e situações, às vezes, até bem tristes com as pessoas, né, membros da comunidade. E eu achei aquilo, não é uma situação que dá para aceitar. Então, por conta disso, eu comecei a estudar e a buscar meios de fazer algumas mudanças, né, mudanças de dentro para fora. Então, eu procurei me capacitar, fiz benchmarking em várias empresas que já tinham programas de diversidade naquela época. A gente está falando de 2016, que foi quando eu comecei a estudar o tema. Fiz um curso de extensão na PUC, diversidade, gestão da diversidade nas organizações, e comecei a estudar, a me capacitar, a participar de diversos seminários e cursos relacionados, para que, de alguma forma, eu pudesse encontrar aliados para tratar deste tema. E, de certa forma, fui muito bem sucedida nessa parte. Recentemente, finalizei a minha pós-graduação em sexualidade humana, também, para ter mais conteúdo, mais repertório para falar sobre o tema. E, atualmente, eu sou supervisora de eventos num centro de convenções em São Paulo, mas atuo como palestrante, dando capacitações sobre o tema para capacitar equipes, tanto na parte do turismo quanto em outros setores.
Perfeito. A expertise aqui tá, você Ah, percebeu, né? Tá lá em O cima. currículo soltou um pergaminho. Eu tô assim, ó. querendo abaixar a cadeira aqui e ir embora. É isso então por hoje, pessoal. É isso, gente. Muito bom. Eu também já fiz teatro, evento, marketing, agora eu tô fazendo turismo. Estamos tudo legal. aqui em família. Juntinho. Eu queria começar esse bate-papo, então, com vocês duas, porque eu acho válido falar sobre a importância do tema inclusão, né? Por isso que nós estamos todos aqui hoje. Eu queria que vocês respondessem por que é essencial que a gente entenda e discuta os temas como diversidade e inclusão. Vamos começar com a Adri. Vamos lá. Eu acho que o principal motivo é porque nós somos diversos. Ponto. Essa já é a razão principal para nós discutirmos esse tema em todas as esferas. Hoje nós estamos falando do turismo, mas aí a gente poderia levar esse tema para diferentes segmentos da nossa sociedade. Eu fiz aqui uma colinha muito brevezinha. Nós somos, no Brasil, tá? Dados do IBGE, 15% LGBT+, 56% negros, 9% PCD, 15% de idosos. Ou seja, existe mercado para tudo isso. Existe diferença entre essas pessoas. Essas pessoas não consomem as mesmas coisas ao mesmo tempo, da mesma forma. Então, tem que haver essa discussão. Como incluir todo mundo? E todo mundo tem a sua necessidade. Existem pessoas com mais ou menos necessidade? Sim. Mas não dá para a gente igualar, colocar uma régua na sociedade e dizer que todo mundo tem que seguir aquele caminho, aquela cartilha. Então, é mais do que chamada a hora de nós discutirmos e entender a diferença entre as pessoas, respeitar a diferença entre as pessoas e, obviamente, tirar o melhor proveito disso, que é conhecimento, crescimento. Então, uma sociedade, ela não se faz com pessoas iguais, não é uma Xerox, né? Aquela coisa de todo mundo carimbado exatamente igual. Ao contrário, a sociedade, ela só tem graça justamente por isso, porque somos pessoas diversas. E discutir isso é trazer a luz da verdade. Então, ninguém está aqui querendo colocar uma coisa que não existe. Vamos impor uma coisa que não existe. Ao contrário, é mostrar para a sociedade que pessoas diversas existem, pessoas diversas têm valor e todas merecem o seu local na sociedade, sendo respeitadas igualitariamente. Acredito que esse seja o início do porquê ter essa Perfeito. conversa. Muito bem colocado. Maravilhosa. Eu não sei, é para eu complementar? Pode Por complementar. favor. Eu vou tentar. Tá? Vambora. Eu vou tentar. Num país como o nosso, né, de extensões continentais, nós somos diversos de diversas formas, principalmente culturalmente. Né? Culturalmente, como povo, etnias, raças, misturadas aqui. Nós somos um país que nós somos formados por outras etnias, né? E além dos nossos, né, nossa comunidade indígena que estava aqui já. Então, nós temos que entender, como a Adri falou, que nós somos diversos de muitas maneiras. E essa diversidade ela é uma força. É uma força muito grande que nós precisamos reconhecer. E reconhecer a diversidade é dar espaço para que nós possamos ser nós mesmos e buscando na nossa força a forma de fazer diferente. Porque cada um de nós sabemos qual é a dor e a beleza de ser quem somos. E isso nos traz experiências diferentes para que nós possamos atuar de maneiras diferentes na sociedade. Né? E fazendo isso, nós conseguimos enxergar novas maneiras de solucionar problemas em diversos setores, inclusive no turismo. Né? Então, nesse lugar de privilégio que hoje nós estamos, porque o fato de eu e a Adri estarmos aqui hoje falando para outras pessoas é um lugar de privilégio que nós alcançamos através das nossas próprias lutas, como pessoas diversas que somos. Então, estamos aqui para que nós possamos falar, que é, como a Adri falou, chegado o tempo de fazer novas políticas para que mais e mais pessoas possam ter acesso às viagens e a todas as outras facilidades e benefícios que a maioria das pessoas deveriam ter. Porque se eu sou uma pessoa com deficiência e eu quero viajar, eu deveria ter acesso a isso de uma maneira que não fosse tão difícil. Eu poderia ter e deveria ter acesso a mais destinos preparados para me receber, a mais locais preparados para se adequar às minhas necessidades. Porque se a gente vai falar de diversidade, a gente tem que falar de equidade, que é encontrar maneiras diferentes de atender a necessidades diferentes que as pessoas têm. E isso é incluir. Buscar diferentes maneiras de trazer as pessoas à nossa realidade, que eu, como pessoa que nesse momento não tenho nenhuma deficiência, posso viver, ainda que sejam de maneira adaptada. Né? Então, todos nós temos que ter esse direito.
Não é nem fazer mais, né? É fazer o mínimo, né? O básico. Exato. Ter esse tipo de acesso, né? Dar esse tipo de acesso a todos, né? Exato. Ainda mais dentro do turismo, né? Porque a gente adora falar de experiência, de conhecer culturas, de desfrutar dos lugares, mas muitas vezes sem entender o que é aquela cultura, o que é aquilo ali que a gente está vendo, que a gente está vivendo, está experienciando, né? A gente gosta de andar pelos lugares, mas às vezes não tem o respeito necessário por aquela comunidade, aquele grupo, né? Acontece muito, infelizmente, ainda. Dri, para a gente entender um pouco do tema ESG, né? ESG que está muito em alta, né? Tá todo mundo falando bastante disso. Felizmente, agora a gente está tendo, né, contato com esse assunto. Queria que você explicasse a sigla para o pessoal que não conhece. Claro. É uma sopa de letrinhas, né? É a nova receita de uma sopa de letrinhas antiga. Então, são três letrinhas que nos trazem para o que a sociedade precisa fazer, porém são coisas que a gente já sabia que precisava fazer. Então, o E, ele vem de environmental, ou seja, meio ambiente. Nós já sabíamos que teríamos questões climáticas há anos atrás. Nós esperamos chegar para que isso acontecesse, né? Para que a gente pudesse trabalhar melhor o tema, para que a gente corresse atrás de resolver algumas questões. Tudo que está ligado ao meio ambiente, a gente está falando aí não só das questões climáticas, mas estamos falando dos resíduos, para onde são enviados, para os aterros sanitários, a gente está falando dos recursos naturais que são escassos. Então, tudo aquilo que se liga ao meio ambiente, nós estamos falando da letrinha E de environmental. Desde ações de empresas até ações nossas, quanto sociedades. Então, todo resíduo que nós geramos, ele vai para algum lugar e ele gera um impacto. Eu sou de São Paulo, eu vim de São Paulo para cá. Então, automaticamente, eu gerei um impacto por sair de uma cidade para outra. É uma percepção que eu acredito que, para nós, quanto sociedade, ela é a mais fácil de nós entendermos. Nós acabamos de sair do inverno, certo? Nós passamos por um inverno extremamente quente. Um inverno que nós tivemos picos de 34, 35 graus. Então, esse Ezinho de environmental é mais fácil de nós entendermos, porque ele está mais próximo da gente. Aí vamos para as outras letrinhas. Quando a gente está falando, por exemplo, do S, nós estamos falando do social. E aí tem tudo a ver com o tema de hoje, com a questão da inclusão, da equidade. Mas aí a gente está falando de sociedade como um todo. Desde os direitos da sociedade, desde dos deveres também, os direitos da minoria. Então, o S de social, normalmente as empresas gostam muito dessa letrinha. Porque, no geral, é o que gera mais mídia. Gera mídia porque vocês estão fazendo um trabalho para uma comunidade, vocês estão fazendo um trabalho de arrecadação, de doação para uma instituição carente. Então, o S, ele gera mais mídia, gera mais comoção. Então, por isso que a gente enxerga o S com um pouquinho mais de facilidade quando estamos falando de organizações. E o G, de government, ele vem para mostrar para a gente que todas as leis, regras, certificados são necessárias para validar as outras letras. Então, uma explicação simples. A gente enxerga que muitas vezes o nosso governo deve fazer as coisas, e não é bem isso. Nós, quanto sociedade, temos por dever e obrigação cobrar que isso seja feito. Então, parte da gente não é só esperar que quem a gente colocou no poder ou etc. faça as coisas. O G de government, ele vem para nos mostrar que essas leis que são feitas em prol de nós podermos melhorar a nossa sociedade também precisam ser cobradas por nós mesmos. Exemplo simples. Há poucos anos nós não tínhamos a regra, a lei de colocar cinto de segurança. Então, eu sou anos 80, nos anos 80 nós íamos lá atrás no carro, ia no porta-mala, não existia uma lei para regular isso, certo? Então, veio uma lei, tem um Gzinho ali, que diz, olha, isso que vocês estão fazendo está errado, então vamos fazer o certo. Fazer a inspeção veicular. Há pouco tempo atrás nós não fazíamos. E os escapamentos saíam jogando aí monóxido de carbono loucamente no meio ambiente. Então, veio uma lei que diz, olha, o seu carro precisa ser inspecionado de tanto em tanto tempo. Então, essa sopa de letrinhas, ela é nada mais, nada menos do que uma receita antiga, com problemas antigos, e aí uma roupagem nova. Então, é interessante nós entendermos que hoje a gente se preocupa muito com isso, porque chegamos no limite. Nós chegamos no limite de tudo, de diversidade, de questões de resíduo, de tudo. Então, hoje discutimos mais porque percebemos mais. Eu acredito que essa seja a razão do SG hoje estar tão em voga, né? Tão em pauta. Perfeito. Vale a gente aproveitar o momento para divulgar. A Monde, ela tem
um projeto que entra aí na parte de social, né, que é o projeto 1%. Vou pedir para colocarem aqui o link da página, para quem não conhece, que é um projeto de responsabilidade social, de doação para comunidades aqui da nossa região, né, para entidades. A gente faz uma pesquisa, a gente faz um trabalho para ajudá-los financeiramente com o que há de necessidade, né. A gente está ajudando a Expandindo Amor agora, né, no momento, Amor. que é uma entidade de Sumaré. Então, é um projeto bem legal. A gente tem uma cartilha nessa página para vocês acompanharem, caso vocês queiram implementar isso na agência de vocês, e ajudar, né, fazer parte aí da sociedade. O projeto 1%, a gente criou essa página dentro da Monde para que outros agentes se sintam motivados e se espelhem em nós para que eles consigam fazer isso onde eles vivem, trabalham, enfim. E mensalmente a gente doa 1% do nosso faturamento bruto para entidades. Então, essa Expandindo Amor de Sumaré, que a Isa falou, é um assentamento. Eles não têm rede de esgoto, eles não têm energia elétrica. E aí, é um trabalho que eles fazem dentro com as crianças. Então, eles dão esporte, eles dão educação, eles dão alimentação quando eles vão fazer o esporte. É muito legal. E aí, a gente foi lá e a gente volta, tipo, meu Deus, é outro mundo. E é do lado nosso, entendeu? Sim. Então, a gente criou esse projeto. Ele é um projeto antigo, a gente reviveu ele. Faz 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio. E agora a gente está trabalhando com essa entidade, com essa ONG de Sumaré. E é bem legal. Vamos agora continuar agora com a Fer. A gente entende que a experiência de viajar começa no atendimento. Quando um viajante entra em contato com uma agência, ele já está idealizando toda uma viagem, um sonho que ele tem, né? Pensando nisso, eu queria que você passasse algumas dicas pros agentes que desejam oferecer um excelente atendimento ao público LGBTQ+. Bom, a principal dica que eu posso dar para os agentes, a primeira, primordial, é que o respeito ele é sempre uma prioridade, né? Independente de qualquer coisa, a gente tem que partir desse pressuposto, respeitar o seu cliente, independente de qual seja a sua cultura pessoal, de quais sejam as suas crenças pessoais. Então, você tem que partir da premissa de que aquela pessoa que está na sua frente, ela merece todo o seu respeito. A partir daí, o que eu posso recomendar é conheça o seu público. Conheça as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Muitas pessoas ainda têm as ideias que circulam no meio popular de quem são essas pessoas, quem são as mulheres lésbicas, quem são os homens gays, quem são as pessoas bissexuais, o que é queer, intersexual, o que é isso? São conhecimentos que hoje em dia já estão mais acessíveis para as pessoas, né? Então, se o agente quiser saber quem são os membros da comunidade, quem a sigla representa, já temos essas informações mais disseminadas, é possível encontrar e, a partir daí, entender quem são essas pessoas e, a partir daí, saber quais são as suas necessidades, né? A nossa comunidade é uma comunidade que batalha muito por direitos de ser, né, reconhecida nas suas individualidades e de ir e vir com segurança. Essa é uma das premissas, né? Então, quando eu recebo o meu cliente, primeiro, eu vou ser gentil e acolhedor, eu vou ouvi-lo, né? Eu não vou pressupor que ele seja gay ou que ele seja hétero, né? Não faz parte do meu atendimento tentar descobrir quem a pessoa é, nem pela forma como ela se expressa, nem pela forma como ela se veste. Eu quero conhecer o meu cliente. Então, eu deixo que ele me diga quem ele é. Se o cliente quiser falar para você que ele é uma pessoa da comunidade, ele vai falar. E ele vai te dizer quais são as expectativas dele com relação à viagem, mas cabe a você estar preparado para entender essas necessidades e aí atuar a favor dele, oferecendo um destino bacana, falando para ele sobre esse destino, ele te passando, eu tenho medo de algumas situações, ele te falando, olha, eu não sou uma pessoa assumida, eu preciso de discrição, eu vou viajar com um grupo, nem todas as pessoas sabem que eu sou gay, mas eu gostaria de aproveitar o destino, você tem alguma dica nesse lugar que eu possa ir sozinho? É importante que o agente esteja preparado para dialogar com essa pessoa da melhor maneira e se aprofundar, né, na conversa, se houver intimidade para entender outros detalhes que a pessoa queira passar, ótimo, porque aí você tem que partir da premissa que quanto mais você conhece o seu cliente, melhor é o seu atendimento e mais opções você pode oferecer para ele.
Mas essa é sempre a primeira dica, agir com respeito, é entender as necessidades dele. Às vezes é uma família homoafetiva que vai viajar pela primeira vez com seus filhos, é preciso orientar a respeito de documentação, principalmente em viagens internacionais. Se for uma pessoa trans, orientar a respeito de documentações também. Nem sempre as pessoas trans, naquele momento da viagem, têm o seu documento já retificado. Então, é importante considerar nome social e o nome do documento, se naquele momento for necessário considerar aquele documento não retificado, explicar a importância de ter o documento e, no caso da pessoa também querer usar o nome social, que é direito da pessoa trans, travesti, usar o seu nome social, agir dessa forma, respeitar o nome social, mas garantir que toda a documentação dela esteja de acordo para que quando ela chegue no destino, lá ela possa ser bem acolhida e não ter nenhum problema também. São vários os detalhes no atendimento, dependendo da pessoa que esteja na sua frente, de quem ela é dentro da sigla, você precisa ter mais cuidado, você precisa ter determinadas atenções para garantir que ela tenha uma boa experiência. Show de bola. Perfeito, Show de bola. perfeito. Eu vou passar o comentário aqui que apareceu pra gente, da Visa Express. Acredito que a cada ano essa questão sobre inclusão em um contexto geral melhora. 2023 está melhor que 2022, assim como 2022 foi melhor que 2021. E para a nova onda agora de adequação é para as pessoas com autismo, né? E esse ano muita coisa está melhor para esse público. Esperamos que a cada ano melhora, graças aos debates e exigências da sociedade. É verdade. Muito bom. E aos direitos conquistados. que é justamente Exatamente. Lá em Americana mesmo, né, tinha uma rede de supermercado que era uma lei de 2014 para adequar a vaga de estacionamento para autista. E nenhuma rede tinha ainda. E era uma lei municipal de 2014 que ninguém tinha se ligado nisso. Aí esse ano que a Câmara de Vereadores falou, galera, olha aqui e tal. Aí pintaram as vagas para autista. Então, isso foi muito legal, mas é uma coisa que há quase 10 anos atrás já era para estar em vigor, né? E não Mas estava. é isso, é A luta, Também a né? gente está falando luta. da cobrança da sociedade. Então, em algum momento, a lei foi feita, né? Mais do que dever, obrigação. Mas cabe nós, quanto sociedade, fazer com que ela realmente seja cobrada e entre em vigor, porque é para o bem da sociedade, né? Então, cabe a nós também fazermos esse tipo de cobrança. E Com muitos dos certeza. direitos adquiridos de determinados grupos vieram através de lutas, vieram através de debates, de pessoas que passaram por situações e que não se conformaram com elas. Não, eu preciso buscar esse direito, nós precisamos nos unir para ter acesso a uma condição melhor, né? Porque nós não controlamos o ambiente, mas nós podemos melhorar o ambiente, né? E sempre tem que ser uma luta. Com certeza. Com certeza. Fazer uma pergunta para a Dri agora, que é uma dúvida que eu tenho quando é o tema ESG, né? Porque as empresas elas têm muita resistência a muitas coisas, né? Eu vejo muita gente falando sobre como é difícil agora entender as pautas atuais, os temas e não sei o quê. Então, para você que trabalha mais nessa área, né? Quais são os desafios mais significativos que as empresas enfrentam ao implementar essa sigla, ao entender isso e ao tentar estar mais adequado, mais, né, por dentro disso? Eu acho que a gente parte da questão de educação. Por nós sermos diversos, temos culturas diferentes, educações diferentes, viemos de locais diferentes, então precisamos equalizar isso. E a gente só equaliza com educação. Não somente educação formal, mas isso que a gente estava discutindo, de ter pautas relevantes, de que as lutas realmente não sejam em vão. Então, as empresas elas fazem parte da sociedade nesse sentido. Ela precisa enxergar onde que ela está e para onde ela quer chegar. Né? O Pacto Mundial da ONU, ele estabeleceu o que a gente chama de ODSs. Então, foram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os quais a gente consegue enxergar melhor a sociedade em 17 lacunas, e as empresas hoje, a cartilha está ali pronta. As empresas hoje, elas podem olhar para aquilo e elencar quais são as ODSs que melhor casam com a empresa, porque a gente está falando de muitos setores, e ir atrás disso, estabelecer metas. Então, minha ODS será XYZ e vamos buscar em tanto tempo. E aí entra a mudança. Porque se você não enxergar para onde você está querendo ir e perceber o quanto você precisa melhorar quanto empresa, obviamente você não vai chegar em lugar nenhum. Então, eu acho que é por isso que eu comentei da educação. A educação, ela começa justamente aí. Por isso que é tão necessário termos cartilhas e conversas e voltar a discutir e ter datas relevantes, porque senão
é um trabalho que, no geral, para ali num squad, num grupo de pessoas que são os mais engajados e não vai para a prática, que eu acredito que seja o ideal. A gente precisa entender, quanto Brasil, nós somos uma sociedade machista, capacitista, sexista. Enquanto as empresas não se despirem de tudo isso e entender qual é o local delas dentro dessa transformação, dessa concepção de sociedade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E por isso vem a diversidade. Não adianta eu achar que o meu produto, o meu serviço, ele tem que ser igual para todo mundo e todos terão que engolir, que isso é um erro. Automaticamente essa empresa ela está fadada a morrer tão próximo, porque essa mudança da sociedade ela já começou lá atrás, hoje ela tem uma ênfase muito maior e ela não tende a voltar. Então, a empresa que não entendeu isso e não seguiu para um crescimento, para uma melhora, ela tende a regredir. Então, eu acredito que os desafios das empresas sejam exatamente esses. Entender quem elas são, o que elas fazem, o que elas contribuem para uma sociedade melhor. Eu costumo dizer que a gente tem duas escolhas na vida. Ou você faz de propósito ou você faz com propósito. Então, se a empresa ela não começar a fazer com propósito, automaticamente ela vai se perder aí. Hoje existem bancos que não fecham negócios com empresas, não apresentam linhas de crédito, se a empresa ela não tiver uma pauta muito latente em ESG, comprovada. Não adianta ter o greenwashing, olha que legal as coisas que eu faço. Não, não é isso. Você tem que comprovar as ações que você faz. Então, automaticamente, você não participa de um bid se você não tiver um trabalho consistente de ESG. Então, automaticamente, essas empresas elas vão começar a perder negócios. A gente não está mais falando só da sociedade, a gente está falando dela quanto empresa, a subsistência dessa empresa. Então, é acordar, é abrir os olhos, é educar o seu público interno e externo, é melhorar-se quanto empresa, é entender aonde você quer chegar. Isso é um trabalho que não é tão árduo. É justamente o que a Fê acabou de comentar. A gente tem acesso à informação. Nós não tínhamos antes. Hoje nós temos. A nossa sociedade ela foi pautada de uma forma errônea lá atrás. Hoje nós temos a oportunidade de consertar isso. Então, é tijolo por tijolo. Cada um faz a sua parte. E as empresas, elas fazem parte desse todo. Se elas não enxergarem que isso é extremamente importante, elas tendem a se dissolver, porque a sociedade não vai mais aceitar. Eu acredito que esse seja o desafio. Se entender e estabelecer as metas de onde ela quer chegar. É verdade, a gente estava comentando, acho que a Fer vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas sobre o poder aquisitivo, né, de famílias homoafetivas. Você falou aí porcentagens, né, do grupo de pessoas idosas, do grupo de pessoas com deficiência. Então, é um número muito grande de pessoas no Brasil que viajam, que gostam de viajar, que querem conhecer os lugares. Então, essa visão, né, que as agências podem estar perdendo, você acha, né, que elas podem estar perdendo por essa falta de conhecimento e de visão da diversidade, da inclusão e de implantarem mesmo algumas práticas para melhorar a experiência dessas pessoas no geral? Eu acredito que sim, porque ainda hoje nós temos certos preconceitos com diferentes grupos, né? Como a Adri falou, nós somos uma sociedade capacitista. Então, nós imaginamos que pessoas com deficiência têm dificuldades em se deslocar e que por isso elas não viajariam, né? O que é um erro. Nós temos pessoas que, às vezes, têm pessoas com deficiência na família, gostariam de viajar para destinos, mas os destinos não estão adaptados. Então, de fato, o destino não fornece condições para que a pessoa viaje, mas não falta vontade, muitas vezes não falta recurso. O que eu acredito que nós, né, os agentes, poderíamos fazer é, da nossa parte, fazer um mapeamento de destinos, melhores destinos para receber pessoas com deficiência, que seja, né, independente de qual seja, pessoas com dificuldade de locomoção. Existem pessoas da terceira idade que são super ativas, mas têm algumas dificuldades de locomoção. Como nós podemos ajudar? Como nós podemos incentivar os destinos a se prepararem melhor para receber essas pessoas? É um público que tem tempo e tem muitas vezes condições de viajar, mas às vezes desistem de ir para um lugar ou outro porque chega lá e encontra algumas dificuldades. E é óbvio que os destinos que estiverem melhor preparados receberão essas pessoas. Com relação à comunidade LGBTQIA+, hoje nós já temos destinos se preparando e se capacitando para receber esse turista, né? Trabalhando com o seu trade, trabalhando com o seu receptivo, trabalhando as suas equipes de base, as suas secretarias, para fazer projetos, para criar roteiros, para criar propagandas que atraiam o público, feitas
pelo público e para o público, trazendo verdade para essa questão de querer se tornar um destino verdadeiramente friendly. É necessário trabalhar para que as pessoas se sintam chamadas, de fato, que sintam verdade, que é muito do que a Adri falou também. Não adianta você criar uma situação em que pareça que você está tentando atrair a diversidade por conta do dinheiro, porque nós sabemos que a comunidade, especificamente falando da comunidade LGBTQIA+, é um público que, por suas próprias questões, às vezes tem um poder aquisitivo, porque economizou um dinheiro para fazer uma viagem que queria muito, ou porque eu consigo viajar em períodos de baixa temporada, eu consigo viajar 2, 3 vezes por ano. Uma das minhas viagens pode ser para um destino um pouco mais distante, uma pode ser internacional, as outras 2 podem ser nacionais. E aí, como eu escolho? Como que o agente está preparado para me orientar? Como que eu vou na agência e encontro um ambiente friendly para que eu possa me abrir e expressar as minhas vontades como turista? Né? Porque aqui na minha cidade eu sou soberano, talvez eu entenda muito bem de onde eu moro, mas eu vou para um destino que eu nunca ouvi falar. Eu tenho receios e eu estou procurando um agente justamente por causa disso. Você, como agente, vai entender as minhas necessidades como pessoa LGBTQIA+. Então, assim, é importante chamar a atenção da comunidade para que a comunidade se sinta acolhida. Porque eu, Fernanda, particularmente, normalmente eu planejo as minhas próprias viagens. Mas eu ainda não fiz uma viagem internacional na minha vida. E eu gostaria de fazer, e eu farei. Eu, Fernanda, pensando que se eu encontrasse uma agência que me falasse, que me mostrasse que tem um roteiro, um destino, um local, que eu vou ter um roteiro, que eu vou viver experiências da comunidade LGBT local, por exemplo, passar por lugares históricos importantes para aquela comunidade de lá, eu ia ficar super interessada. Eu, como turista, né, é uma vontade minha, eu tenho muita vontade de ir aonde houve a revolta de Stonewall. Né, eu tenho muita vontade de conhecer aquele lugar. E São Francisco, e lugares que eu sei que são lugares de luta, pela minha história, né? E eu faria isso com um agente. Mas será que as agências estão preparadas para oferecer esse tipo de roteiro para pessoas como nós? Ou outros tipos de experiência? Porque, com relação à comunidade LGBTQIA+, nós nunca podemos nos focar em estereótipos, em rótulos. Existem pessoas LGBTs que gostam de viajar para destinos badalados, baladas, festas. Existem pessoas LGBTs que gostam de ir para destinos de praia, para destinos de cachoeira, para destinos românticos, para destinos religiosos, fazer roteiros diferentes. Isso é verdade. Muitas vezes acaba ficando estereotipado, LGBT, o povo animado, né? Gosta de festa, carnaval e só, não tem mais nada. Não é. Existe uma parcela que gosta de fazer essas viagens, e nós somos pessoas felizes, assim como todas as outras pessoas, gostamos de nos reunir e nos sentirmos bem. Ok, mas também queremos descansar, queremos conhecer a natureza, existem muitas pessoas LGBTs que gostam de fazer circuitos religiosos, festas culturais. Então, assim, não existe um modelo definido, mas existe conhecer e entender a necessidade do meu turista. Pela minha história, eu posso querer em alguns lugares. Pela sua história, Isa, você pode querer em outros. Você também. Então, é muito... Você vai atrair o público, atraia com verdade, né? Mostre que você nos conhece, né? Não vem assim, ai, nossa, porque a gente vê muita empresa, né, no mês de junho. Né? De repente pipoca, né? Vira tudo um arco-íris, não é bem isso. Meu logo tá colorido. Só que não, né? No dia a dia. Chegou dia 1º de julho, o logo voltou a ser o que era, acabou, não se fala mais nada. Né? E eu acho que a verdade a gente mostra de dentro para fora. Isso é uma coisa que eu sempre falei. Nos meus locais de trabalho, eu mostro a minha intenção de dentro para fora. E eu tentava falar isso na empresa que eu trabalhava. Eu falava, nós podemos atrair o público, né? Eu, como pessoa LGBT, eu conheço a minha comunidade. Mas, e a minha verdade? Por que eu quero? Porque eu quero ajudar a construir políticas públicas, eu quero defender também essas pessoas, que é um grupo minorizado que sofre muito na sociedade, ou eu só quero esse dinheiro? Eu quero complementar a sua fala com o fato que ocorreu numa empresa onde eu trabalhei. O diretor da empresa virou para mim e falou assim, nós somos uma empresa inclusiva.
Eu falei, não, nós somos uma empresa não excludente. Ele, por quê? Nós temos trans, e realmente temos mulher trans em cargo superior, temos pessoas negras, ele ainda me deu como exemplo em cargo superior e tal. Eu falei, então, ser inclusivo é quando você tem uma política, você sabe onde você quer chegar, você se entende e você realmente quer fazer melhor. Não ser excludente quem bateu na minha porta eu deixo entrar. Existe uma diferença e as empresas elas precisam entender isso. E tem tudo a ver com a fala da Fê. Então, se eu sou uma empresa de turismo, eu estou preocupada onde eu quero chegar, eu vou pegar o meu público, eu vou entender o meu público, eu vou trabalhar este público. Não é não excluir, é incluir efetivamente. É ter uma política, é ter um trabalho determinado, designado para aquele público e atendê-lo de uma maneira melhor. Aí faz a diferença, né? Porque hoje a gente tem muitas empresas que é justamente isso. Ela não é excludente e crê que é inclusiva. E não é bem por aí. Dá para trabalhar melhor o tema. Dá pra melhorar? Falando, parece que abrindo caixinhas na nossa cabeça, sabe? Abrindo pastinhas. E aí, também puxando o gancho sobre isso, um pouco do que a Fernanda falou, e aí eu jogo também para a Dri. Como e onde a gente pode se informar sobre o público e o turismo LGBTQIA+, e também sobre ESG depois. Então, por onde a gente pode começar e se informar com isso? Olha, recentemente nós tivemos o relançamento de uma cartilha elaborada pelo Ministério do Turismo, que é o Guia para Atender Bem o Turista LGBT. Essa cartilha é fantástica. Eu me baseei nela para fazer uma boa parte dos meus treinamentos, quando eu comecei a fazer treinamentos, quando eu ainda não sabia onde procurar. E recentemente ela foi relançada. E ela está no site do Ministério do Turismo para ser baixada gratuitamente, a versão digital. Lá tem uma série de dicas. Lá fala explicando por cada uma das letrinhas quem são as pessoas dentro da comunidade LGBTQIA+. Esse conhecimento está aí. Para quem quiser baixar essa cartilha, nós também temos o próprio Ministério do Turismo atuando melhor na parte do turismo LGBT, através da Embratur também fazendo parcerias com a IGLTA, que é o órgão internacional de turismo LGBT, que no mundo está atuando em mais de 80 países, para levar mais informações sobre o turismo LGBT, para ajudar a construir mais espaços referente ao turismo LGBT. Aqui no Brasil nós temos a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, que é muito atuante, tanto na parte do turismo, quanto em todas as partes que envolvam a economia, com empresas que queiram fazer parte, trabalha com capacitação, com certificação, tem uma newsletter mensal que fala de todas as novidades que estão acontecendo relacionadas a esse mercado. Nós temos eventos direcionados, nós comentamos recentemente lá fora sobre a LGBT+ Turismo Expo, que é uma feira voltada aos agentes de viagens, que traz as melhores práticas, o que os destinos estão fazendo para atrair os turistas, como estão sendo as estratégias. Ela, inclusive, traz destinos internacionais para palestrar, para falar quais são as suas ações, o que eles estão fazendo, quais são as práticas. Oferece capacitação para os agentes, que é um treinamento para que o agente saiba como atender melhor esse cliente. E nós também temos, diversas blogs, revistas direcionados ao turismo LGBT. Hoje em dia, nas redes sociais, nas páginas sociais e também no YouTube, nós temos canais de pessoas sérias comprometidas a falar sobre os assuntos relacionados à comunidade, inclusive turismo. Então, hoje, na internet, nós temos um mundo de informações para garimpar. É óbvio que se você é um agente que tem contato com uma empresa que já tem algum programa de diversidade, que já está atuando de alguma forma para que esse conhecimento aconteça também, como nós falamos, de dentro para fora, melhor. Porque você vai aprender gradativamente com outros exemplos quais são as boas ações, quais são as boas práticas. Mas as informações estão aí. Tem empresas que, se você contrata, ela vai até o seu local de trabalho, oferece uma capacitação. E você pode falar, olha, eu quero aprender sobre como atender bem. Eu quero aprender de forma geral sobre diversidade, inclusão, como atender bem. O que eu tenho que fazer? Como eu posso melhorar? Como eu posso me posicionar melhor? Isso tudo nós encontramos em diversos órgãos que já estão atuando no turismo LGBTI, inclusive. Perfeito. Dri, ESG. Maravilhosa, não tem nem o que complementar. Sim, tem uma. Eu trouxe como exemplo justamente o Ministério do Turismo, porque existem várias cartilhas também ligadas ao turismo sustentável. Então,
claro, é uma fonte mais segura, a gente sabe que pessoas sérias o fizeram, então faz toda uma diferença na hora de buscar informação. Existem outros órgãos, como a própria ONU, que estabelece, aí tem o desenvolvimento dessas ODS, dessas 17 ODS, como eu comentei com vocês, o Pacto 2030. Então, existem outras fontes onde pode-se buscar informação de ESG. E acredito que a FEA foi super categórica e criteriosa das formas de buscar. Então, eu quero complementar dizendo que da nossa contribuição para pegar todas essas informações e levar isso para a prática. Se na minha empresa não tem um squad que vá falar de diversidade, que vá falar de ESG, eu tenho por dever e obrigação levantar a mão e falar, galera, vamos embora, junta aí os amigos, junta aí os mais interessados e vamos começar a falar disso. Vou dar como exemplo a empresa onde eu atuo hoje, que é uma empresa de marketing e eventos. Nós vemos a diferença, a gente acabou de lançar o Censo 2023, onde nós fazemos aí todo o mapeamento de quem somos nós, literalmente, o que fazemos, quais as nossas religiões, cores, credos e tudo mais. E a gente enxerga o nosso crescimento, porque isso era um objetivo, desde 2021 e até agora 2023. Então, os objetivos, eles só são atingidos quando a gente coloca no papel. Então, pegar toda essa informação, trazer para dentro da empresa, trabalhar com a comunidade, quem são essas pessoas que estão do meu lado, que também se interessam pelo tema, querem fazer alguma coisa. Então, acredito que caminho, campo para fazer, tem. E ainda bem que hoje a gente tem órgãos sérios, pessoas sérias, que falam em podcasts maravilhosos como esse, que falam em YouTube, que falam em Instagram, e tem muitas outras redes sociais, onde você consegue ter acesso com muita facilidade. Vale sempre o filtro, porque a gente sabe que, por um lado, a internet ela é maravilhosa e temos muito acesso, mas, por outro, tem pessoas querendo deturpar, então cabe a nós termos o discernimento, mas é super importante pegar essas informações todas, trançar aí o caminho que nós queremos chegar e colocar em prática, fazer. Com certeza. Ainda para a gente de viagens, que é uma profissão que está sempre precisando estudar, não tem como ficar desatualizado, né? Está sempre estudando destino, técnicas de venda, é uma coisa para incluir aí já nesse trabalho que eles fazem de capacitação sempre, né? Que a gente está sempre batendo na tecla que precisa capacitar, precisa cuidar da equipe, é um tema para incluir, né? Algo para complementar aí. As coisas mudam muito, muito rápido, né? Que bom. Então, exatamente, é incluir mais essa questão para colocar ele junto, estudar junto, entender, né? O que o seu cliente quer, o que o turista busca, como busca, por onde busca, que época busca, né? Então, acho que vocês deram o caminho aí, que é Ministério do Turismo, o Embratur, a ONU. A ONU, exato. Em muitos casos, os Conventions Bureau também das cidades trabalham, atuam. Eu fiz capacitações pelo São Paulo Convention e Visitors Bureau. Em anos específicos, eles faziam capacitações não apenas para os agentes, mas para as pessoas que trabalhavam na hospitalidade da cidade. Especificamente em períodos próximos à parada, né, a grande parada do orgulho LGBT, a maior parada do mundo até então. Imagina, São Paulo é uma cidade cosmopolita e nós entendemos que por sermos, né, tão cosmopolitas, nós conseguimos receber bem pessoas de diversas culturas e de diversas formas. Isso, de certa forma, é verdade. Mas é muito importante capacitar as pessoas para entender um grande público, uma grande massa de público como aquela que chega. Claro. Às vezes, o pessoal dos hotéis do centro são super acostumados a receber turistas LGBTs, porque pressupõe-se que nós estamos sempre nas regiões centrais. Mas é importante que toda a cadeia de hotéis da cidade, tanto de São Paulo quanto outras cidades, estejam preparados para receber o turista sem cometer gafes. Uhum. E isso ainda não é uma realidade, mas pode se tornar. Depende muito do interesse, né? Interesse de cada uma das redes hoteleiras, de se preocupar com esse tema, assim como todos os outros. Porque nós sabemos que nós somos humanos, né? Uhum. Os nossos colaboradores são humanos. Cada um deles tem os seus vieses. Então, é muito importante treinar e capacitar essas pessoas para que os seus próprios vieses não as coloquem em situação de ser indelicado ou de cometer um agafe com o cliente, que vai ficar super chateado se
não houver outras consequências, dependendo do que for dito. Existe uma questão aí também, que é o código de conduta de cada uma das empresas. É muito importante que a empresa ela deixe claro para o seu fornecedor, para a sua cadeia que está ali em volta, qual é o código de conduta que ela acredita. Se todas essas questões de discriminação, LGBTQIAP+, etarismo, racismo, tudo isso não estiver muito bem colocado dentro de um código de conduta, isso é greenwashing. Porque eu finjo que faço, mas na real eu não faço. Então é importante pautar e fazer com que o seu fornecedor entenda. Discriminou, para mim você não serve mais como fornecedor. Houve uma situação, para mim você não serve mais. E é aí, quando dói no bolso, que as empresas, as pessoas começam a entender melhor. É mais do que dever, é obrigação, né? Sim, verdade. A Fer falou agora uma coisa sobre hotéis não cometer gafe. Eu lembrei daquela palestra que a gente viu do Eu Fórum tava comentando Panrotas, com ela antes da gente entrar, da da Cris. Nauvals, Isso. que ela comentou disso de um hotel em Paris, né? Que cometeu uma gafe gigantesca com ela, enfim. E aí você falou, eu lembrei disso na hora. A gafe, inclusive, foi uma coisa assim, né, que totalmente possível de não acontecer. Que ela é casada com uma mulher e ela chegou lá, ela já tinha pedido uma cama de casal, né, orientado, agente de viagens, e ela chegou lá, eram 2 camas de solteiro, né. Então, uma coisa assim, que dava totalmente para ter Exato. chegado lá, a experiência ser legal, chegou lá, já frustrou. Né? Ela falou que depois foi legal, mas assim, aquilo ali fica, né, aquele Fica. gostinho, a hora que, né. Mas isso Fica. cabe à agência mandar muito bem os materiais, porque, Sim. como eu comentei com vocês, eu trabalhei por 8 anos em Navieira, e isso era uma coisa imperdoável. Era passível de você levar o que a gente chama de warning, você levar uma advertência. Se está no manifesto que aquela cama é junta, eu não tenho que julgar, eu não tenho que entender, eu tenho que juntar a cama. Ponto. Se está escrito que aquela cama é separada, e mesmo você vendo que o sobrenome é o mesmo, você crê que possa ser um casal, não cabe a mim julgar. Camas separadas. E ponto. A gente está falando novamente de aceitação. Exatamente. Eu aceito o outro e já, eu respeito e já. Não tem que ficar debatendo ali o assunto. Eu achei que era separada. Não, você não achou. Eu assumi que era separado porque eram 2 mulheres. Não. Né? Isso acontece com uma frequência absurda. E é triste, mas é verdadeiro, né? Acontece. Aconteceu comigo, aconteceu com ela. Eu tenho amigas que também já passaram por isso. Eu tenho amigos que passaram por isso, né? Porque pressupõe-se que 2 meninas ou 2 meninos não podem ser um casal. Uhum. E às vezes isso foi solicitado, como o Adriano falou. Vem num manifesto. Cabe à agência estabelecer isso muito bem e seguir. Perfeito. A gente está com um comentário aqui da Sandra no chat. Eu quero saber se vocês conseguem responder essa questão dela. Por favor, poderiam falar sobre turismo para deficientes visuais? Temos um projeto para este público? Obrigada. Sabem de alguma coisa nesse sentido? Algum projeto para esse público? Quer falar, Adri? Eu posso falar? Pode falar. Posso falar? Eu não conheço nenhum projeto específico de turismo para pessoas com deficiência visual. É óbvio que existem grupos que têm iniciativas muito interessantes espalhadas pelo Brasil para atender pessoas com deficiência de determinados lugares. Eu creio que se nós buscarmos isso de uma forma mais incisiva, cobrarmos melhor dos próprios ministérios de cidade, Ministério do Turismo, os próprios órgãos que cuidam do turismo local, nós conseguiríamos ter um pouco mais de acesso. Mas qual é a nossa grande questão? A gente sempre esbarra na capacitação. Porque para eu ter um turista com deficiência visual seguro, eu preciso que toda a cadeia que atende o turismo ofereça segurança a ele. Né? Imagine que eu seja uma pessoa com deficiência visual que vai viajar sozinha. Hoje em dia, as companhias aéreas já estão melhor preparadas para atender. Nós podemos pedir lá no ato da reserva que tem um acompanhante para me ajudar no meu voo. Ok. Chegando lá no destino, no receptivo, essa pessoa do receptivo, ela está preparada para receber e orientar esse turista lá? Chegando no hotel, esse hotel está adaptado para receber uma pessoa com deficiência visual? Eu falo de piso tátil, eu falo de toda a estrutura, menu em braille, eu falo no atendimento mesmo do recepcionista. Esse quarto, ele é adaptado? Ele vai oferecer a esse turista a segurança de ele poder viajar sozinho, estar seguro, ter o que ele precisa para ele? Porque uma pessoa com deficiência visual, ela consegue fazer tudo o que ela precisa no seu ambiente, mas ela está indo para um ambiente desconhecido. E apesar dela ter toda a habilidade que ela já adquiriu, ela ainda precisa que tudo esteja adaptado para que ela consiga, com os seus equipamentos, se adequar àquele local. Nós temos?
Eu posso comentar da experiência do navio. Embora não seja uma política específica ou um turismo específico, o público, evidente, ele era sempre muito bem aceito. Chegamos até excursões com grupos que recebiam os cães, etc. e tal. Tínhamos um treinamento para poder melhor recebê-los, mas é porque o ambiente é um ambiente relativamente controlado. Quando sai é que entram todas as demais questões. Não é uma questão capacitista, ao contrário, são pessoas extremamente capazes, porque ao longo da sua vida foram se capacitando, se treinando para viver em diferentes ambientes, né? Mas dentro do navio, ele é um ambiente mais controlado, então nós percebíamos que existia uma procura das pessoas, desse nicho específico, porque dentro do navio você tem nos corredores em braille, você tem muitas pessoas para poder te ajudar no caso de uma necessidade, você tem telefone dentro de todas as cabines, os elevadores também com braille, então é um local onde as pessoas se sentiam mais seguras para fazer o turismo. E é um local que tem vários ambientes, então automaticamente a pessoa não está ali confinada dentro de um local que muitas vezes é a sua casa, né? Ela consegue passear por todo o navio com muitos decks, pensando justamente nisso, de estar mais seguro para fazer o seu passeio, sua viagem, seu momento de lazer. Respondido. Agora eu vou continuar com você, Dri. Eu queria saber quais são os benefícios tangíveis que as empresas do setor de turismo podem esperar ao adotar uma abordagem mais inclusiva e voltada para o ESG, e como isso pode afetar positivamente o desempenho e a reputação das empresas. Eu acho que, primeiro de tudo, é o institucional. Tem que fazer porque é o certo e ponto. Além da reputação Exato. para fora, né? Exato. Começa Vamos por aí. partir desse ponto. Tem que fazer o institucional, tem que fazer porque é bom. Existe uma discussão muito grande, muitas vezes, com as empresas, quando você faz um evento, você faz uma viagem. Hoje, o turismo, ele é definitivamente, por conta dos voos, o que mais tem emissão de CO2. Então, na hora de nós fazermos a neutralização, automaticamente é dos que têm uma maior emissão, e aí precisamos fazer todo um processo de plantar mudas de árvores, etc. e tal, justamente por conta dessa quantidade muito grande de emissão. E às vezes vem a discussão de fazer por quê? Fazer porque tem que fazer, né? Fazer Sim, porque esse é o certo a ser feito. Mas junto com isso, vem todo o restante. Vem a reputação junto com a sua sociedade, você presta contas à sociedade quanto empresa, com o seu público interno. Eu trabalho numa empresa que eu acredito no que estão fazendo, eu acho interessante o que estão fazendo, então não dá para ter aí uma disparidade de objetivo, de informação. É muito importante, como eu comentei um pouquinho antes, hoje, se a empresa ela quer crescer monetariamente, ela precisa de uma linha de crédito, ela precisa entrar num BID, ela precisa participar de um concurso, de um certificado, tirar uma ISO. Tudo isso precisa estar muito bem pautado. Então, se ela quer ter crescimento, ela tem que contestar tudo aquilo que ela faz. Então, daí, só para crescer, daí já é um motivo para ter políticas não só ligadas a LGBTQIA+, mas também a ESG como um todo, né? E aí vamos abrindo o leque dessas 3 letrinhas. E acredito que, principal de tudo, nós termos uma sociedade melhor, nós pensarmos num futuro melhor, pensarmos num local melhor para se viver. É muito importante que nós façamos negócios. A gente sabe o quanto a nossa sociedade é capitalista, o quanto a gente corre atrás de fazer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e vamos automaticamente degradando e destruindo o meio ambiente como um todo. Mas é muito importante que fazer negócios esteja atrelado a pensar num mundo melhor para se viver. Não adianta eu fazer o negócio hoje, se daqui a 10 anos eu não vou ter mais o meu ambiente. Então, eu tenho que pensar sempre com a cabecinha lá no futuro. E quanto empresa, o maior benefício é minimamente ter um mundo para nós vivermos logo menos. E aí, pensar nas próximas gerações não tem como não pensar. Porque, realmente, todo o impacto que a gente causa hoje... Existe uma conta que diz que no Brasil, em agosto, nós emitimos todo o CO2 que nós deveríamos haver emitido o ano inteiro. Ou seja, a gente já está trabalhando no negativo em se tratando de Brasil. Então, automaticamente, o pensamento tem que ser esse. Fazer porque é necessário, fazer porque é o certo. Vamos ganhar dinheiro, sim, vamos fechar negócio, sim, porém pensando num futuro melhor para se viver, sem sombra de dúvidas. E principalmente, aí voltando lá para o nosso começo do nosso papo, entender que somos uma sociedade plural, né? Que nós somos muitos, de muitos tipos, de muitos jeitos,
né? Sim. Nós somos muitos Ainda tudo. mais tratando de viagens, né? Se a gente não pensa nesse ponto, vai viajar pra onde? Vai fazer o quê? Vai ver o quê, né? Exato. Que natureza que você gosta? Adoro curtir natureza. Depois da pandemia, todo mundo se voltou muito para destinos ecológicos, né? Para Claro. descansar, para relaxar. Né? A gente, na situação que você citou, a gente teve essa onda de calor agora, né? Essa última semana, dá para você sentir na pele a situação. Então, né? Tem que Algo de fazer porque errado não tem tá que certo. fazer. Nem um Exato. pouco. Eu fui viajar há pouco tempo para Bonito, no Mato Grosso do Sul. E lá, as belezas naturais todas estão em locais privados, não estão em locais públicos. Não existem parques públicos para você visitar. Todas estão dentro de uma propriedade privada. E aí eu ali elocubrando, eu fiquei pensando, eu falei, cara, imagina isso daqui a algum tempo, se realmente a gente caminhar do jeito que nós estamos, quem vai conseguir conhecer esses lugares? O cara vai fechar a porteira e vai falar, tchau, é só para minha Sim. família isso daqui. Uhum. Porque vai virar, assim, um artigo de luxo você conseguir ter uma água potável. Imagina, claro, eu ali dentro do meu pensamento, mas isso não é irreal. Não é, ela tá viajando na maionese. Não, não é isso. Realmente, a gente tende a ir por aí, se nós realmente não nos melhorarmos quanto sociedade. Tem algo de errado acontecendo, e a gente tem que abrir os olhos e fazer coisas para melhorar. Então, a gente está aqui falando de turismo, o turismo ele precisa ser sustentável. Eu tenho que viajar daqui para lá, de lá para cá, eu tenho que conhecer o mundo, é perfeito. Mas a gente tem que cobrar, por exemplo, tanto de agências quanto de empresas aéreas. O que você faz com essa emissão toda? Uhum. Olha quantos voos. Eu moro do lado de um aeroporto. Parece uma rodoviária. Toda hora saindo um avião. Então, olha a quantidade de emissão que nós estamos jogando para o meio ambiente. Algo precisa ser feito. Vamos continuar viajando, mas com uma consciência melhor, né? É trazer luz. A ideia é essa. Nossa, mais um medo desbloqueado. Meu Vamos conseguir conhecer Deus. Bonito. Pelo amor de Deus, Monde, fecha aí uma viagem com a gente Pra pra Bonito. Jalapão primeiro, né? Que a gente Jalapão, falou que a gente cedo. tá Maravilhoso, falando. merece. Agora Bonito. Não, bora lá. E aí, pra gente ir já se encaminhando pro final, eu queria entender no contexto de suas áreas de especialização. Como vocês enxergam o futuro do turismo inclusivo e das iniciativas de ESG? E quais ações ou mudanças são necessárias para alcançar resultados melhores nessas áreas? Começar com a Fer. Olha, eu enxergo o turismo o turismo inclusivo no futuro como uma área muito promissora, porque com as novas discussões e as importantes discussões que nós temos sobre diversidade, sobre a importância de ter equidade e inclusão nas empresas e na sociedade, o que eu vejo é um futuro de pessoas viajando mais e com mais qualidade e vivendo boas experiências. Mas para isso acontecer, a capacitação, ela é importante. A responsabilidade das empresas com as causas que melhorem o turismo, como a Adri falou. Nós temos muito com que nos preocupar. O turismo é uma atividade que ela auxilia o desenvolvimento econômico, social e ambiental dos lugares, né, melhorando os lugares, trazendo mais possibilidade para as comunidades, mas nós não teremos o que ver se nós não cuidarmos disso tudo, como a Adri falou. Então, eu tenho que trabalhar para atender todos os tipos de público de diferentes maneiras e com qualidade? Tenho. Eu tenho que me preocupar com isso, eu tenho que me preocupar com o meio ambiente? Tenho. Eu tenho que fazer a economia girar? Tenho. Eu tenho basicamente que buscar o equilíbrio. E eu acho que equilíbrio é o que está faltando nesse momento, né? Nós precisamos que o nosso governo, ele fortaleça o Ministério do Turismo. Né? O Ministério do Turismo, ele precisa de atenção, a Embratur precisa de atenção, nós precisamos levar essas políticas de proteção dos nossos biomas, né, do nosso meio ambiente, com mais seriedade. Né? Nós estamos chegando, como a Adri falou, em momentos críticos. E, aliado a isso, nós temos que ver as melhores práticas para que nós possamos juntar essa diversidade e trazer essa força para o nosso lado. Quando vocês perguntaram, né, a última pergunta que vocês fizeram para a Adri, eu pensava na parte social também. Porque uma vez que eu, como agência, como hotel, como resort, como lugar, né, que trabalha com turismo, eu capacito os meus colaboradores para atender bem o turista LGBTQIA+, eu levo essa cultura de respeito para além das minhas portas. Quando eu comecei nesse propósito de capacitar, eu não estava, e aí a empresa vai me desculpar, eu não estava pensando no lucro da empresa.
eu estava pensando em mim e nos meus colegas de trabalho que dentro do ambiente de trabalho sofriam preconceitos. Então, quando você ensina dentro da empresa que o preconceito é um problema, que a discriminação é um problema, você reflete isso também no seu atendimento. Porque não adianta eu capacitar o meu atendente para atender o meu cliente externo, sendo que o meu cliente externo sofre preconceito e discriminação todo dia no ambiente de trabalho. Então, quando nós falamos de capacitação e de melhoria de boas práticas, às vezes uma mãe e um pai que nunca tinham ouvido falar sobre LGBTQIA+, ele entende, ele passa a entender. E é aí que esse conhecimento, ele extrapola a empresa e vai para a comunidade. E a gente busca, assim, uma comunidade com mais respeito, com mais inclusão, que enxergue as pessoas na sua unidade, mas também com as suas diferenças. Claro. Eu acho que, eu volto naqueles números que eu comentei lá no começo, existe um percentual de 15% de LGBTQIAP+, 56% de negros, 9% de PCD, entre muitos outras pessoas, outros nichos que nós temos, e acho que talvez as agências não estejam dando a devida atenção para este público. Então, o futuro é justamente esse, entender a sociedade, entender as diferenças, as necessidades e trazer inclusão justamente para isso. Essas pessoas querem viajar, essas pessoas querem conhecer, essas pessoas querem pertencer. Então, a partir do momento que a gente enxerga pessoas, eu abro mais esse lequezinho aí. E aí vamos prosperar em negócios e trazer mais sustentabilidade. Acredito que esse é o caminho, enxergar um pouquinho para além das fronteiras, né? Negócio com verdade, né? Com vontade de construir uma sociedade melhor. Que tudo isso, eu acredito que tudo que você faz com verdade prospera. Né? Como a Adri mesmo falou, tem que vir do institucional. Eu vou fazer porque é o certo, porque eu vejo um futuro melhor a partir das ações que eu estou tomando hoje. Então, como a Adri falou, é olhar para o todo, olhar para todas as diferenças, porque cada diferença tem uma necessidade. E quando você entende isso, você avança. Com certeza. Maravilhoso, perfeito. Falaram aqui, comentaram, muito legal saber desta diferença entre ser excludente e ser inclusiva, entre não ser excludente. A Sandra Debre também falou, recebi um passageiro no aspecto autista e deu tudo certo. Precisamos perder o medo de acolher os passageiros. Claro, acolhimento. Exatamente. Renata Silva Atelier, Fer sempre esclarecedora. Então, 1 hora passou voando. Acabou, aí não Vocês têm acredito. até as 8 pra gente ficar aqui? Podemos. A gente consegue ficar manter esse alta, público aqui até as 8? Batendo papo. Às 8 de amanhã, tá bom, gente? Surpresa, é a virada cultural da Monde. Tá bom. Caras Tem aqui aí já café? emenda. Peça aqui um café. A gente já emenda amanhã com a live que a Isa estará com. Danilo, a gente vai falar sobre aviação, cenário da aviação, né? E a gente vai ter o Daniel também, Biancarelli, aqui amanhã. E teremos mais CRM, amanhã tem experiências, a Cris Mendes vem para falar sobre experiência do cliente. Então, vai ter muita coisa, né? O link é diferente, não vai ser nesse mesmo link, né? Ancoradouro também. É outro link, sim, do segundo dia. E então, amanhã, a partir das 10 horas da manhã, às 10 horas da manhã, Isso. Conexões Aéreas, o cenário atual da aviação, com o Danilo Barbizan, gerente regional da Delta Airlines no Brasil. A Isa estará aqui, acordará cedo, né, Isa? 6h30 Às tô 8 de da pé. manhã, a Isa ela já vai estar aqui esperando. E também, antes da gente encerrar, antes da gente passar a palavra para as meninas também, eu queria agradecer aos nossos apoiadores do Agente de Viagens. Ancoradouro, Contatur, GTA Seguros, Schutz, a marca do turismo, e Orinter. Muito obrigado, pessoal, apoiadores. Meninas, vamos lá, considerações finais. Dri, você quer deixar algum recado, passar alguma mensagem, deixar suas redes? A hora é agora. As pessoas podem me encontrar no LinkedIn, Adriana Santana da Silva, tudo junto. Eu queria deixar uma dica para as empresas. Eu acho que fazer relatórios é extremamente importante para você enxergar o que está acontecendo. Então, hoje existem relatórios para calcular pegada de carbono que trazem muita verdade para dentro das empresas. Então, você só sabe o que você faz se você calcula o que você faz. Esse censo que eu acabei de comentar, que a MCI faz, é extremamente importante em todas as empresas. Eu só sei quem é o meu público interno a partir do momento que eu pauto isso, que eu enxergo isso, que eu tangibilizo isso. Então, trazer verdade para dentro das empresas, eu acredito que seria a minha dica do momento.
Obrigado, Fer. Bom, as pessoas podem me encontrar no LinkedIn também, Fernanda Pereira Dias. A minha rede social é Peu Dias, PHEO Dias. E eu tenho um projeto meu, que é o Diversiperifa, que é um projeto para levar essas informações sobre diversidade sexual e de gênero para mais pessoas de atendimento, porque a nossa comunidade está no turismo, mas também está em todos os lugares. E é super importante que nós possamos encontrar carinho e acolhimento, independente se nós estamos em lugares públicos ou privados, mas que nós possamos nos sentir bem acolhidos. Então, esse é meu objetivo. Eu agradeço a oportunidade, o convite. Eu sou uma pessoa muito consciente da nossa realidade, de tudo que a gente avançou. Muito grata pelas pessoas que nos ajudaram, né, Dri, a chegar até aqui. Existe um caminho, pessoas atrás que lutaram para chegar. E nós estamos aqui hoje graças a essas pessoas, né? Com certeza. Mas eu também sou uma pessoa muito inconformada. Eu não acho que a gente tem que aceitar a situação como ela é ou como ela está. Nós podemos mudar e nisso nós estamos todos aqui para isso mesmo. E eu sou muito otimista. Eu acho que o futuro ele é próspero e ele é mais feliz, mas depende de nós. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar a respeito. Obrigada, Quem meninas. agradece. Um grande Obrigado, gente. Obrigada a vocês. Sol, até amanhã. Brigadão. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.